Aliás, o que eu vou falar aqui é uma coisa bem legal. Inclusive, a gente, por decisão, não fazemos coberturas de fundo de desenvolvimento com prazo determinado. E eu vou te dizer por quê. Embora sejam em geral, né? Nem todos deram certo, mas em geral são investimentos que têm retornos interessantes, com tiers interessantes. Então você constitui um fundo com uma característica de fazer um investimento especulativo, mas visando ter um retorno interessante, por um prazo de 5, 6, 7, 8 anos. Num dado momento, olha que legal, Luan, num dado momento ele começa a te devolver o capital. Claro que com o lucro, supostamente lucro, né? Considerando que foi um bom investimento. Sabe o que acontece, Luan? Começa a dar um dividend yield estratosférico. As pessoas acham que aquilo ali é definitivo. É perigosíssimo, porque o investidor, vamos falar comum, porque está devolvendo o capital. E aí aconteceu já no passado, de novo, não vou dar exemplos, porque não há necessidade. Não é nem porque eu acho que as pessoas vão se sentir curiosas e ficar querendo pesquisar, e aí de repente eu vou acabar fazendo um desserviço, então eu prefiro falar conceitualmente. Mas tiveram fundos, que a gente dava exemplos na época, isso também é história de 10 anos atrás, que a pessoa pagava R$100 numa nota de 50. A pessoa não sabia olhar esse VP, não sabia identificar o VP caindo em função da amortização. Mas o yield do mês era 3, 4, 5%. E aí o que acontece? Você passa a ter um fundo que está dando um yield estratosférico, só que você não vai receber aquele dinheiro nunca mais na sua vida, porque ele está devolvendo o capital que já está em 50, você pagou 100. O pessoal investiu em fundo de desenvolvimento não com a finalidade intrínseca a Aí ele, o que aconteceu? Pouquíssimos gestores procuraram estruturar produtos em que você tem um fundo de desenvolvimento que, primeiro, mescla com um pouco de papel, com CRI, mas também entra em projetos em fases muito diferentes, para que você possa entregar para o investidor a renda recorrente. Então, honestamente, acabou que foi uma solução de mercado em função das necessidades dos investidores ou do pedido dos investidores, que meio que desvirtua um pouco o propósito do desenvolvimento, entendeu? Mas assim, tá tudo certo, funciona perfeitamente bem, tá tudo claro, tudo certo, mas o fundo de desenvolvimento acabou ficando dentro dessa dificuldade de estruturar um produto que quem é o meu público? Aí muito bem. Isso só prova, né, professor, que de fato o investidor de fundo imobiliário, na prática, o que ele quer é a renda, a tal ponto de ter desvirtuado o fundo de desenvolvimento. Legal. Mas eu acho que assim, acaba tendo dois públicos, só que hoje fica muito mais claro que quem busca esse fundo de prazo determinado, hoje você acaba criando mais proteção para o próprio investidor. Então você coloca ele como investidor profissional, né? Você não lista esse fundo, ou mesmo que você liste, os cotistas, eles estão bem alinhados ali com a tese, então eles não dão liquidez, embora listados, sabe? Aí você acaba criando alternativas assim. Mas por uma decisão interna nossa, a gente não dá cobertura para esse tipo de fundo de desenvolvimento por proteção ao próprio investidor. Entendi, tá? legal. A gente defendendo ele dele mesmo. É mais ou menos isso. É a ideia de que se você não comentar sobre, você não está divulgando de qualquer forma, Isso. seja bem ou mal. Exatamente. Legal. Eu acho que tem um produto legal, mas não é o público que a gente está acostumado, então eu, entre aspas, estou defendendo o cotista, o investidor dele mesmo, mas existem outros fundos de desenvolvimento que, embora seja em termos de market share, né, é relativamente pequeno diante da indústria como um todo, mas aí a gente fala sem problema nenhum, mas aí dentro desse contexto de um rendimento um pouco mais previsível do que esses outros tipos que eu te falei. E o senhor citou aqui o termo liquidez. Um pouquinho de polêmica, mas nada Não, pode muito. falar. É que o senhor tem propriedade para falar sobre o tema liquidez. Tem aí a questão dos fundos que não são listados e o pessoal fica oferecendo, os fundos CETIPados, por exemplo. O que você acha do fundo CETIPado? Você acha que faz sentido para algum investidor ou outro? Ou você acha que nem deveria existir esse produto? O que o senhor acha? Olha, eu acho que tudo deve existir, só que você tem que saber também aquilo que convém e aquilo que não lhe convém. Eu particularmente, não me interessa o fundo CETIPado, para mim não faz sentido. Eu acho que foi uma solução que foi criada num momento em que as janelas de captações para fundos estavam fechadas, e aí se buscou uma alternativa para captar. Eu acho que ele tem um público muito bem definido, que é aquele público que talvez não está muito preocupado com a liquidez, não quer ter muita volatilidade de cota, né, de patrimônio, e tem o interesse da renda. Então, eu diria que assim, o fundo CETIPado, é até meio complexo chamá-lo de fundo imobiliário. Eu acho que ele é um fundo alternativo, né, que tem uma característica ali muito específica. A liquidez, para mim, é o maior problema, né? Mas não pela liquidez em si, mas pela dificuldade de você transacionar em corretoras diferentes. Então acaba sendo um produto, vou usar entre aspas, quase que bancário, só que vou criar um nome, corretário, de uma corretora específica, de um administrador específico. Então é um produto de prateleira, vai. Longe de mim querer falar mal. É um produto de prateleira como quantos produtos de prateleira que os bancos têm. Quantos deles não nos interessam? E não é por isso que eu vou lá falar mal. É o público específico, é o público que tem aquele interesse. Então, o que eu acho que pode ter acontecido é talvez o produto ter sido oferecido
perfil que depois a pessoa percebeu que não era bem aquilo, e aí para ajustar ele acabou pagando um pênalti, vai. Ele teve que Eu sair. também acredito nessa tese. Isso. Mas eu acho que isso também está ficando meio no passado. Eu acho que foi um momento, como eu disse, de estrangulamento de rede de distribuição. Cá entre nós, teve um momento que o mercado fechou. Você não conseguia captar. Você tinha que gerar taxa. E você tem toda uma indústria, né, conectada em diversas frentes, e aí de repente foi criado esse produto para atender essa base. Mas eu falo que tem coisas que a gente tem que entender, saber tudo e então hoje nem seria um grande problema também isso. Não é de jeito nenhum. Legal. Tanto que pra gente aqui não chega isso mais. Teve uma época que chegou muito, que é quando eles... Foi aquele boom, né? Essa foi na mosca. A nossa temperatura o assinante, ele começa a ser oferecido, né? Começa a receber essa oferta, né? Desse tipo de produto, e ele vem e nos questiona o que a gente acha. E na época a gente gravou alguns vídeos, falamos alguma coisa, dentro desse contexto que eu acabei de te falar aqui, e aí para alguns fez sentido, para outros não, segue o jogo. Então vocês nunca recomendaram isso? Não, e nunca nem dei cobertura. Nunca deu cobertura. Não dei cobertura, nunca recomendei, e possivelmente, dentro dos parâmetros que eu tenho hoje, jamais devo falar. Justamente por causa disso. Como é que eu vou oferecer um produto, Luan, que o Luan só pode transacionar dentro da mesma corretora? Sim. Até para mim é meio complexo fazer isso. Sim. Ainda mais que nós temos uma soberania de 2, 3 corretoras. Como é que faz? Um fundo imobiliário qualquer, seja lá qual for a sua corretora, seja lá qual for o seu banco, você compra e vende cotas dele. Eu vou fazer de um produto específico, eu vou estar fazendo quase que uma análise de um produto daquela corretora A, B ou C. Sim, e eu não vou fazer isso. Não seria algo abstrato na prática. Exatamente.